Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse, estou aqui para te acompanhar em mais um momento de aprendizagem. Eu espero que você esteja bem, se cuidando, nesse momento em que os nossos cuidados precisam ser redobrados. E espero que você também já esteja aí com o seu material prontinho, com tudo preparado para assistir a mais uma aula. Se já estiver tudo pronto, então vamos lá, porque a nossa aula já vai começar. E a nossa aula de hoje vai ser de História e Geografia. Vamos lá? Essa aula foi preparada pela professora Clésia e pela professora Nádia, e eu, a Pro Laíse, estou aqui para apresentar para vocês. E vamos começar essa aula primeiro dizendo que é muito bom ter vocês aqui conosco, né? É muito importante que tenha alguém aí para assistir a aula, para aprender e para interagir com nós professores, né? E a nossa mensagem de hoje, nós vamos iniciar dizendo que você é capaz. Independente do que você estiver sentindo, levante-se, vista-se e saia para brilhar. Porque não são os nossos sentimentos que fazem nosso dia, né? São as nossas ações. Então, será que você vai colocar as suas ações em práticas para conquistar o que você quer? Eu espero que sim, e eu acredito que você é capaz, que você vai conseguir. Então, vamos lá. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e segue em frente, tá bom? Vamos começar a nossa aula hoje, que vai falar sobre a água, a fonte de vida. E você já tomou sua água hoje? Eu já estou com minha água aqui, ela nunca sai de perto de mim, porque a água realmente é uma fonte de vida. Ela faz parte do nosso corpo, faz parte de vários processos na natureza, em vários lugares. E nós precisamos não só utilizar a água, né, nos hidratar, mas também precisamos valorizar e preservar a água que está ao nosso redor. Então, nós estamos aqui hoje tratando desse assunto, porque é algo realmente relevante, importante, que a gente conheça, que a gente fale sobre isso nas nossas aulas. Para começar a nossa reflexão sobre esse elemento sagrado da natureza, a água, assista o vídeo a seguir. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascadas, ronco de trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lagos, no leito dos lagos. Água dos igarapés, onde a mãe d'água é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão. Gotas de água
água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Planeta água, planeta água, planeta água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Planeta Então, a partir dessa música, né, que mostra que a água nasce em uma fonte serena e que abre um riacho, e aí vai se torna um rio e vai desaguar no oceano, e depois ela evapora, vai para o céu, vira nuvens, conta sobre todo o ciclo da água, e mesmo assim, essa água volta humilde e profundo da terra. Porém, ela é indispensável, não é? No sertão, para levar a fertilidade para a terra. É indispensável em vários processos. Tanto que foi fonte de inspiração para que o Guilherme Arantes, né, cantasse essa música, para que o compositor fizesse uma música somente falando sobre esse elemento que é tão importante sobre para a nossa sobrevivência. E aí, você gostou dessa música? Será que você já conhecia essa música? Ela é muito falada, muito tocada aí quando o assunto é meio ambiente, quando o assunto é
sobre a água, essa música tem muito a ver. E é a partir dela que nós vamos começar a falar sobre o tema. A água é o elemento mais importante que temos em nosso organismo e na natureza. Por isso, o nome da nossa aula, Água, Fonte da Vida, pois cada ser vivo neste planeta precisa dela para sobreviver. Todos os seres vivos precisam da água para sobreviver. E aí ela faz parte do nosso organismo, né? Nós temos a água dentro do nosso organismo, nós temos a água na natureza, em outros seres vivos. E por isso, né, nós dizemos que ela é um dos elementos mais importantes. Assim como o ar que nós respiramos, nós precisamos também de água. Uma pessoa não consegue ficar sem beber água aí por 3 dias, por mais do que 3 dias, né, sem ingerir a água, porque a água também faz parte de todos os processos que são feitos no nosso organismo. Ela participa de vários processos, tanto no nosso corpo, quanto na natureza, e por esse motivo é tão essencial. O nosso organismo é formado, em média, por 70 a 80%, dependendo da idade, só de água. Nossas células, nossos tecidos, órgãos, que fazem o nosso corpo funcionar, são formados por água. E dependendo do órgão, ele pode ter mais do que 70% de água ainda. Então, para participar desses processos, né, para fazer a dissolução dos alimentos, para fazer a transformação em energia, para fazer a multiplicação das células, trazer energia para nós, fazer o sangue circular, fazer a filtração, todos os processos que fazem parte, né, a respiração da nossa sobrevivência, também envolvem aí a água, e para todos eles ela é necessária. Estamos tão habituados à presença da água que só damos conta da sua importância quando ela nos faz falta. A maior parte das células de nosso corpo possui água, sendo que os vegetais e os animais precisam dela para viver. Já experimentou deixar uma planta sem molhar por um bom tempo, por algum tempo? O que acontece? A planta, ela vai morrer, ela pode ficar doente, as folhas começam a amarelar, porque ela precisa daquela água. O processo natural dos organismos faz com que a água do organismo saia para fora, né? No nosso caso, através do suor, através da urina, e por isso essa água precisa ser reposta. As plantas também fazem esse mesmo processo. Nos animais é assim, nas plantas também faz esse mesmo processo, através da transpiração. Então, elas colocam a água para fora do seu corpo, mas também precisam repor, ou seja, elas precisam sugar de novo a água através das suas raízes, sugar a água do chão através das suas raízes. Então, nesse caso, aí existe a importância de que a água esteja disponível para o nosso uso, para a sobrevivência de animais e também de plantas. Porque a planta ela não tem como ir buscar água em outro lugar. Ela precisa que a água vá até ela, que esteja presente ali naquele ambiente. Então, por isso a importância de manter as fontes de água preservadas, para que elas possam alcançar todo tipo de vegetação, porque a vegetação também é importante para a sobrevivência na Terra. Então, tudo está interligado. Preservando a água, nós preservamos a vegetação, preservamos a qualidade do ar, e assim a sobrevivência de todos os seres vivos está interligada e depende também da preservação da água. Cerca de 2/3 da superfície da Terra são cobertos pela água, em estado líquido. Oceanos, mares, né? Seja em estado líquido, que são oceanos, mares, lagos, rios e a água subterrânea,
seja em estado sólido, que são as geleiras e a neve. Então, 75% da água da Terra, da superfície da Terra, está coberta por água. Né? Por isso que quando os astronautas que veem a Terra de longe, os satélites que fotografam a Terra de longe, mostram ela toda azulzinha, exatamente por causa da presença da água que existe na nossa superfície. Só que aí, 2/3 da superfície são essa água, só que ela está em estado líquido nos oceanos e nas geleiras. Então, de toda essa água, 90% ela é 99% ela é indisponível, porque ou é salgada ou é 97% ou é salgada ou é gelo, é água em estado sólido, as geleiras e a neve. Então, nesse caso, sobra 1%, sobram 3%, melhor dizendo, de água doce. Só que esses 3%, somente 1% é água potável, é água que nós podemos beber. Então, não é porque a superfície está coberta por água que nós realmente temos água em abundância disponível. A água que nós podemos usar realmente é somente 1% de toda a água que tem na superfície da Terra. Já parou para pensar nisso? Você sabia dessa informação? Apesar da Terra ser o planeta azul, planeta água, nem toda essa água está disponível para o consumo humano. Apenas 1% da água é possível que a gente utilize para beber, para fazer nossas atividades diárias, né? Atividades que nós utilizamos a água. E uma parcela significativa dessas águas encontra-se em permanente circulação, sob a ação do calor do sol e dos ventos, as quais se transformam em vapor, constituindo o chamado ciclo da água, cuja importância é vital para o conjunto dos seres vivos na Terra e nos seus habitats. Imagine aí, se não existisse esse ciclo da água, né? A água ficasse somente para sempre ali nos rios, nos lagos, e não evaporasse, e não tivesse as nuvens para chover novamente. O clima na nossa Terra não poderia ser equilibrado. Imagine nós que moramos em Feira de Santana, se não tivesse uma chuvinha de vez em quando para refrescar o calor que faz aqui na nossa cidade. Ainda bem que existe o ciclo da água, que é exatamente essa movimentação, essa circulação que a água faz no nosso planeta. Ou seja, a água que está presente nos rios, mares, lagos, oceanos, da nossa respiração, transpiração das plantas, da roupa que você coloca no varal para secar. Aquela água, ela evapora e vai subindo, né? Porque o vapor, ele sempre é mais leve e vai subindo e vai formando as nuvens. Porque quando chega a uma certa altura na atmosfera, fica tão frio que aquele vapor se transforma em pequenas, minúsculas gotinhas de gelo. E aí, ali, eles se juntam, né? Essas gotinhas de gelo se juntam e formam as nuvens. Olhando daqui, a gente pensa que elas são feitas de algodão, mas elas são formadas por minúsculas gotinhas de gelo. Porém, aí, quando vai se juntando uma grande quantidade, aquela nuvem vai ficando mais pesada. E aí acontece a precipitação, a nuvem vai baixando e quanto mais perto da superfície ela vai chegando, mais quente. E a gente sabe que o gelo, ela é formada por gotinhas de gelo, não é? Quando o gelo chega no local mais quente, o que acontece? Derrete. Então ela vai derreter aquele gelo, se transformar em gotas de água e se precipitar. Precipitar quer dizer cair aqui na Terra. Caindo aqui, ela vai voltar para as plantas, para nós, vai voltar para os rios, para os lagos e para o nosso uso. E aí, novamente, ela vai evaporar e vai fazer todo esse ciclo várias e várias vezes. Porém, esse ciclo é importante para que nós continuemos tendo a agricultura,
para que a gente continue tendo o equilíbrio no nosso clima, para que nós continuemos tendo a sobrevivência de várias espécies que dependem da existência das chuvas. Preservar o ciclo vital da água é preservar a natureza. Em muitas regiões da Terra, o ciclo natural vem sofrendo muitas alterações. E aí, como é que são as alterações que podem acontecer? Intensos desmatamentos fazem com que a água precipitada em forma de chuva escorra mais rapidamente, reduzindo assim a infiltração no solo e a sustentação dos cursos d'água, levando ao desaparecimento no período de estiagem. Então, aquela água que choveu e que era para voltar para o fundo da terra, lembra como diz na música? Ela volta para o fundo da terra, ela não volta. Ela escorre para outros lugares, porque aquele local está desmatado. Se tivesse as plantas, a água ficaria ali na terra, porque a raiz das plantas ia se alimentar daquela água, e o que as plantas não utilizassem iria para o subsolo, o lençol freático. E é essa água do subsolo que forma os rios. Porém, se existe desmatamento, então nada disso acontece e a saúde dos rios, né, a existência dos rios acaba sendo prejudicada. E se não tem aquele rio ali para evaporar, se não tem a água infiltrada no solo para evaporar, então aí não tem as nuvens para ser formadas, né? Não tem o vapor para formar as nuvens e não vai ter chuva. Então aí leva ao desaparecimento no período de estiagem, o desaparecimento da chuva no período de estiagem, que é chamado de seca. A impermeabilidade do solo nas cidades, intensificada pelo asfalto, cimento e calçamento, reduz também a infiltração dessa água e também deixa de abastecer os cursos subterrâneos. Então acontece a mesma coisa, só que de uma forma muito pior, porque aqui não tem nenhuma forma da água escorrer para dentro do solo, né, para baixo do solo aqui, num solo asfaltado. Não tem como a água infiltrar aqui. O asfalto foi feito justamente para a água não infiltrar. Então ela vai escorrer, vai se acumular, né, escorrer para algum lugar. E aí não vai também abastecer os cursos subterrâneos. Ou seja, aquele ciclo ali, né, a água tem um ciclo, ela infiltra no solo, e depois forma os rios, e evapora, forma as nuvens, chove, infiltra no solo de novo, e vai formando esse ciclo. Porém, se quando ela chove, ela não pode infiltrar nos rios, então aí vai se interromper esse ciclo. Vai acabar interrompendo esse ciclo. E se interrompe o ciclo da água, né, não vai abastecer os cursos subterrâneos que formam os rios e pode levar ao desaparecimento, à diminuição da quantidade de água nos rios. Rios, lagos, lagoas, essas fontes de água que nós conhecemos. A preservação dos rios é muito importante, pois preserva a grande parte da vida. Muitas cidades são formadas próximas aos rios, onde suas águas são aproveitadas como fonte de abastecimento, de alimento, de uso doméstico, de irrigação, produção industrial, fonte de energia, meio de transporte, dentre outros. Então, um rio que estiver próximo à cidade, ele pode servir para tudo isso. As pessoas podem pescar, utilizar a água, né, para abastecer suas casas, para fazer a irrigação, produção industrial. Pode ser, se for um rio mais caudaloso, um rio maior, pode fornecer energia, pode ser um meio de transporte, né, principalmente
em regiões onde tem bastante rios, não tem ruas, não tem ônibus, mas as pessoas se transportam de barco, entre outras coisas que o rio também pode oferecer. Então, se na cidade tem um rio e as pessoas começam a degradá-lo, vai perder todos esses serviços, essas possibilidades, serviços não, essas possibilidades, melhor dizendo, que o rio oferece. Mas se ele for preservado, ele vai estar sempre ali e vai sempre poder oferecer essas mesmas possibilidades de exploração de suas águas. A água é fundamental para o planeta. Nela surgiram as primeiras formas de vida. A evolução dos seres vivos sempre foi dependente da água. A teoria da evolução diz que as primeiras formas de vida foram formas de vida unicelulares, formas bem simples, assim, semelhantes às bactérias, ao que hoje nós conhecemos como bactérias, e que elas surgiram lá na água, não foi na terra, surgiram na água. E aí depois, com a evolução, ganharam novas formas, novas habilidades, novos formatos, e aí foram conseguindo se locomover e sobreviver fora da água. Então, se a vida surgiu na água, é por isso que ela é chamada de fonte de vida. Então, a evolução sempre foi dependente de água. E mesmo após a história da humanidade, também foi dependente da água. Porque o ser humano sempre precisou. As primeiras cidades sempre se formavam próximas aos rios, e até essas terras que eram próximas aos rios eram motivos até de conflitos, né? Povos lutavam para ver quem ia ficar naquela cidade, naquelas terras ali, porque eram próximas aos rios e ali ia ter alimento, ia ter abrigo, né? Eles iam construir seus abrigos, suas cidades, porque ali seria mais fácil para plantar e para pescar, para criar seus animais. Então, a água sempre foi esse meio de produzir, de proporcionar sobrevivência para as pessoas e para os seres vivos também. O homem usa a água para diversas finalidades. Necessidades domésticas, que pode ser beber, preparar alimentos, cuidar da higiene pessoal, e etc. E, como uso público, pode ser utilizada para limpeza, irrigação de parques e jardins, prevenção de incêndios e na recreação, como piscinas e etc. Já na indústria, a água é usada para gerar energia, mover máquinas, fabricar bebidas e alimentos, etc. Além da limpeza, né, da própria indústria, das máquinas, também é feita com a água. Então, de todas essas finalidades, a água é necessária. No meio rural, é utilizada para a irrigação de plantações e a criação de animais. Justamente porque são seres vivos que estão ali, né, que vão depois servir de alimento para nós, mas que, para o seu crescimento e desenvolvimento, precisam de água. E aí, nós estamos terminando aqui a nossa aula. Espero que você tenha entendido o valor e a importância da água, que vocês possam, então, a partir daqui, preservar a água que você utiliza, lembrando que nós só temos, de toda a água na superfície, somente 1% é de água potável. Então, nós precisamos preservar, nós precisamos economizar e cuidar para que esse elemento continue seguindo aí para as nossas futuras gerações. A beleza da vida não está nas grandes conquistas, mas na intensidade dos pequenos momentos. Então, até a próxima aula. Um abraço, até mais. Fica com Deus.